Ontem eu falei pro meu namorado que eu não estava feliz. E isso não era relacionado ao nosso relacionamento, mas era a vida como um todo. E eu falei pra ele, eu entendo que a gente não vai estar feliz 100% do tempo, que a vida é assim mesmo, feita de altos e baixos, mas que eu não tava sentindo essa sensação de satisfação, de contentamento com a vida que eu levo. E eu já experimentei essa sensação de contentamento e de satisfação em outros momentos da minha vida, então eu sei como que ele é. E já tem um tempo que eu tô passando por um processo meio difícil, e quando eu resolvi fazer esse vídeo, eu escrevi o roteiro, e hoje cedo eu fiquei pensando, eu falei, cara, como é que eu vou falar sobre algo que eu estou passando? Eu tô me sentindo meio hipócrita de falar sobre isso. Só que aí eu abri aqui o roteiro e falei, não, faz muito sentido isso daqui, porque eu já passei por isso outras vezes na minha vida, não é a primeira vez que eu tô passando por isso. E eu quero te trazer aqui uma pergunta nova. Será que você realmente está perdida ou você só tá cansada de levar uma vida que não é sua? Antes da gente descobrir para onde a gente quer ir, a gente precisa entender o que realmente é nosso e o que a gente aprendeu a querer. Porque muitas das coisas que a gente acredita hoje na vida, na verdade, foram colocadas na gente. Pelos nossos pais, pela sociedade, pelos nossos professores, por tudo à nossa volta. E aí a gente criou essa ideia do que é sucesso, do que é felicidade. E a gente tomou isso como uma certa verdade. Então o primeiro ponto aqui é você descobrir primeiro quem você é, antes de descobrir o seu caminho. O processo de autoconhecimento, ele é muito importante para você justamente identificar aquilo que te foi ensinado, que não é realmente seu, que não faz sentido para você. E aí a gente entra nesse processo de desfazer, de se despedir de um velho eu, para começar a descobrir aquilo que é nosso, para começar a redescobrir as nossas habilidades, os nossos gostos, os nossos sonhos. E eu já vou falar sobre como a gente descobre isso. Então não tem como você descobrir uma vida que combina com você sem saber antes quem você é, o que você gosta, o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Tudo isso é muito importante para você se localizar. Nossa Senhora. Então você, antes de tudo, precisa se entender. Antes de tudo, você precisa se conhecer a fundo. E esse processo, ele pode demorar muito tempo. Eu não tô falando que é em uma semana que você vai ficar aí meditando, lendo livros, fazendo pesquisas sobre si mesma que você vai descobrir tudo isso. Até porque o caminho de autoconhecimento não tem um ponto final. O caminho do autoconhecimento é pro resto da nossa vida. Mas existem etapas e processos, ciclos, e cada um deles é importante no nosso caminho. Outro ponto que a gente tem que levar muito a sério aqui é questionar tudo aquilo que te foi ensinado. Como eu falei, a gente é influenciado pelos nossos pais, nossa família, a sociedade, a escola, os amigos. Quem foi que decidiu que essa era a fórmula da felicidade? Um relacionamento perfeito? Um casamento? Um trabalho? Um carro? Uma casa? Ter muito dinheiro? Quem decidiu isso? Por quê? Questione, sabe? Mas questione a fundo mesmo. Você se vê vivendo isso? Porque eu já falei, acho que em algum dos vídeos aqui, a gente não sabe como é ter aquilo que a gente deseja. E às vezes aquilo que a gente deseja não é como a gente imagina. Quantas e quantas histórias, se a gente não for pesquisar aí na internet, de pessoas que tinham, por exemplo, um sonho de ser advogado, estudaram durante anos porque os pais influenciaram, ditaram que aquele era o melhor caminho, e de repente a pessoa mudou totalmente de profissão e virou, sei lá, cabeleireiro, ou foi trabalhar na praia, enfim, sei lá, mudanças totalmente opostas. Então o caminho do sucesso não funciona para todo mundo. Essas receitas que as pessoas nos entregam não funcionam para todo mundo, porque aquilo que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para você. O caminho dos seus pais não necessariamente precisa refletir no seu caminho. Então aprenda a questionar aquilo que te ensinaram. Lembra que eu falei sobre como a gente volta a descobrir os nossos sonhos, vontades e habilidades? Eu tenho passado por esse processo na terapia desde quando eu comecei, isso já faz, sei lá, uns 3, 4 anos ou mais. Eu falava muito da minha infância. Então, a minha infância, eu via ali muita dor. Eu sempre lembrava de momentos meio difíceis, assim, sabe? E aí, semana passada, eu sonhei com a minha adolescência. E eu falei, nossa, eu nunca contei pra minha psicóloga que eu sonho muito com a minha adolescência. E sério, eu tenho muitos sonhos recorrentes. Essa noite, inclusive, eu sonhei de novo com a minha adolescência. E eu tô entrando nesse processo de parar de olhar tanto pra dor da infância. Comecei a olhar mais de como que era a Mariana criança. Inclusive, eu perguntei pra minha mãe, né, como que eu era criança? O que eu gostava de fazer? É interessante a gente ver o olhar de outras pessoas sobre a gente, né? E aí ela me mandou lá que eu gostava muito de desenhar, gostava muito de gibi, e são coisas que eu gosto de fazer até hoje. Mas voltando ainda pra parte da adolescência, a gente começou a entrar num ponto na terapia de como era a Mariana adolescente. Eu era uma adolescente que tirava boas notas, eu fui uma boa filha, não dava trabalho, mas mesmo os meus pais me dando sermão, me colocando muitas regras ali, eu era meio foda-se, eu vou fazer o que eu quero. Fiz de forma escondida muitas coisas? Sim, porque era a forma que eu encontrei naquele momento. Mas até hoje
eu sou assim, eu sou foda-se, eu vou fazer o que eu quero, o que eu tenho vontade, o que faz sentido pra mim. Eu ainda gosto das músicas que eu ouvia na minha adolescência, eu ainda gosto do estilo e de coisas que eu fazia na minha adolescência. Claro que hoje eu sou uma adulta, eu tenho maturidade, tenho experiência de vida, mas eu ainda tenho muito da minha criança e da minha adolescente viva aqui dentro de mim. Então esse foi um processo de resgate muito interessante que eu estou fazendo e que pode funcionar pra você também, que é começar a olhar pra você criança, você adolescente, o que você gostava de fazer, que sonhos que você tinha, porque o adulto ele aprende a limitar os próprios sonhos, só que a gente vive num universo de possibilidades. Quando a gente começa a se conectar de novo com a magia da vida, com as leis da atração e de que há muitas possibilidades, você começa a resgatar de novo essa criança, essa adolescente que sonha, que não tem medo da vida, que vai atrás, que tem vontade. Isso é uma coisa que eu tô tentando resgatar, às vezes ela fica meio xoxa, meio capenga, mas ela sempre volta. E faz parte do processo de quando a gente tá perdida. Eu mesma, né, falei, nossa, vai ser muito legal falar sobre esse vídeo, e de repente eu me vi na situação. Mas eu falei, não, eu já passei por isso, e não é a primeira vez, eu já sei como funciona, eu sei que é um processo, que faz parte. É um convite pra gente recalcular a rota mesmo, sabe? Pra gente ver que aquela vida já não tá mais fazendo sentido, porque a vida é feita de ciclos. Mesmo que você comece um ciclo que você sonhava, pode ser que chegue um determinado ponto que aquele ciclo chegue ao fim, e você precisa recomeçar. E aí a própria vida, o nosso corpo, as situações à nossa volta começam a meio que conspirar pra gente querer essa mudança. Aí vem o desânimo, vem a falta de sentido. Então tá tudo bem a gente se sentir assim. Faz parte da vida. O desconforto, ele na verdade é um convite pra mudança. Então não se preocupe se você não sabe o que você vai fazer agora. Se conecte com a sua criança, se conecte com a sua adolescente. Comece a revisitar essas memórias, comece a olhar fotos suas na infância. Talvez isso te ajude bastante. Agora você também precisa aprender a criar a sua própria definição de sucesso. O que é sucesso pra você? Às vezes pra você sucesso é ter uma família, às vezes sucesso pra você é realmente ter muito dinheiro. E não existe certo ou errado, não existe melhor ou pior, existe aquilo que faz sentido pra você. A gente viu um vídeo ontem sobre um cara que vive no meio do mato, ele não tem geladeira, ele não tem energia elétrica, ele planta a própria comida, cultiva lá a mel, e o cara tá super bem, tá feliz, aquilo é o que faz sentido pra ele. Enquanto que pra outras pessoas viver dessa forma pode ser um pesadelo. E tá tudo certo. A gente precisa aprender a definir o que é sucesso pra gente e ir atrás disso. Deixar pra trás aquilo que não faz sentido e começar a buscar atividades, pessoas, lugares, ambientes, trabalhos que condizem com o que a gente acredita, que condizem com o caminho que a gente quer buscar. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a técnica japonesa do Ikigai, e é uma técnica que ajuda a gente a definir os nossos propósitos, os nossos motivos de sair da cama. Eu vou deixar o link aqui no card ou aqui embaixo na descrição. Dá uma olhadinha lá que é bem legal se você nunca fez ou nunca ouviu falar. Eu recomendo bastante que ela pode te dar uma direcionada. Outra coisa importante é que você não precisa ter a sua vida planejada, principalmente se você for uma pessoa jovem, sabe? A gente não tem a vida planejada. Quantas e quantas pessoas aí no auge das suas carreiras e da sua vida não fazem mudanças bruscas ou acontece algum tipo de catástrofe, mudança e a pessoa tinha aquilo como certo e garantido e de repente tudo muda de uma hora para outra. Então a vida ela não é previsível, a vida ela não é estável, a estabilidade é uma ilusão. Então não tem como você planejar toda a sua vida porque muita coisa pode acontecer até lá. O máximo que você pode fazer é viver no presente e fazer aquilo que está ao seu alcance neste momento. Eu tô falando isso como se eu não pensasse no futuro e não tivesse crises de ansiedade por isso, mas eu tenho também, eu sei como que é estar nesse lugar. Mas hoje eu entendo que não adianta. Ficar dessa forma só me faz mal, tira meu sono. Então hoje eu encontro meios e formas de tirar isso, de extravasar isso de alguma forma, inclusive fazendo esse vídeo. De certa forma, eu estou me ouvindo e tem sido muito bom gravar os vídeos dessa forma, trazendo situações que eu estou passando, ou que eu já passei, porque todos os meus vídeos, de alguma forma, eles voltam pra mim. Então você não precisa buscar todas as respostas agora. Você pode começar com aquilo que você consegue hoje, fazendo o seu trabalho de autoconhecimento, fazendo pesquisas, fazendo novas escolhas, olhando possibilidades. E quando for o momento certo, ou quando você sentir no seu coração de repente fazer uma mudança, de seguir algum caminho, você vai perceber isso de uma forma muito sutil. Pode vir em formato de ideia, pode vir alguém falar algo pra você e de repente você fala, nossa,
isso aqui realmente faz muito sentido, eu acho que eu vou tentar. Então a própria vida se encarrega de trazer coisas, situações na nossa vida. Inclusive foi o que aconteceu ontem. Eu já estava planejando gravar esse vídeo hoje e as conversas que eu tive ontem com meu namorado me inspiraram muito a refletir sobre a minha vida quando eu falei para ele em relação ao meu trabalho. Ele falou algumas ideias, algumas coisas que eu falei, nossa, realmente faz muito sentido. Eu não tinha parado para pensar nas habilidades que eu tenho, nas experiências que eu tenho, de como eu posso usar isso, porque eu, Mariana, estava só pensando em uma direção, em outra ali no máximo, mas eu não pensava em outras possibilidades. E de ontem para hoje eu comecei a analisar essas possibilidades. Então, às vezes, uma conversa que você tem com um amigo, com uma pessoa, com o seu parceiro, a sua parceira, pode abrir a sua mente. Mas esteja aberto. Eu acho que estar aberto para a vida é mais importante do que a gente só ficar tentando encontrar respostas dentro da nossa cabeça e fazer o que a gente quer. A gente precisa estar aberta, de peito aberto, de mente aberta, para receber ideias, para receber informações, para receber inspirações. Às vezes vem do nada e a gente precisa estar atenta para pegar essas informações. Então fica aí o meu convite para você começar a analisar aquilo que é seu, aquilo que te ensinaram, que faz sentido para você, o que você não quer mais para sua vida, o que você espera da vida, que mudanças que você quer ver. Talvez você não tenha todas as respostas agora e tá tudo bem. Só confia no processo que vai dar certo. Já te convido a se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, um gostei, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. E te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.